Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre micoriza, né? Esse é um assunto bem extenso, bem interessante, bastante interessante mesmo, né? Só que hoje a gente vai falar, né, só um pouquinho, né? Vai ser só uma pequena introdução aqui, né, de uma forma química, né? Mas a micoriza é interessante, a gente tem que estudar ela assim de uma forma biológica, né? Então é preciso a gente primeiro fazer uma introdução biológica para depois a gente conseguir explicar, né, microriza de uma forma mais aprofundada, mais interessante. Mas hoje, né, o vídeo tem um aspecto químico. A gente só vai ali ter um pequeno entendimento do que é microriza e como ela facilita as plantas, né, absorver os nutrientes, né, os cátions, né, os macronutrientes e micronutrientes no solo, né. Então, né, hoje a gente vai fazer a introdução e futuramente eu vou fazer os vídeos aí mais detalhados sobre microriza, mas no momento a gente, né, vai fazer só a introdução, é o que é possível fazer no momento, né. Então, né, microrizas são associações mutualistas, né, que acontecem entre fungos e raízes, na maioria das plantas vasculares, né, que são aquelas que possuem vasos condutores de seiva, né. Os fungos aumentam a capacidade de absorção de nutrientes das plantas ao mesmo tempo que elas oferecem açúcares e alimentos imprescindíveis para a existência dos fungos, né? Ou seja, né, ambos, os fungos e as plantas, são mutuamente beneficiados. Né? Essa associação beneficia os dois. Isso porque os fungos nutrem as plantas e elas, por sua vez, durante a fotossíntese, produzem carboidrato, né, que são assimilados pelos fungos. Né? Eles fazem uma troca de nutrientes muito importante. Muitos estudos feitos por especialistas comprovam que a colonização das raízes por fungos micoriza aumenta consideravelmente, né, a produtividade de diversos vegetais em solo de baixa fertilidade, né? Isso porque aumenta a absorção de nutrientes, né, como o fósforo, o zinco, o cobre e muitos outros. E, né, o fungo ajuda a planta a absorver nutrientes e o fungo recebe nutrientes da planta, né? Eles fazem a troca. Aqui a gente tem, né, o exemplo aqui, né, como esse cordão vermelho aqui é uma microriza, né? Aqui tem a raiz, tem os nutrientes próximos e aqui temos nutriente bem distante da raiz da planta. Como essa microriza, né, né, se entrelaçou aqui a raiz da planta, né, e fez essa associação com a planta. Agora a planta vai trocar nutriente, né, com a microriza, e a microriza vai absorver água, vai absorver esses nutrientes e vai trocar com a planta, né? E a planta passa a ter acesso a nutrientes que ela não teria, né? Uma quantidade maior de nutrientes. Aqui a gente tem uma ilustração, né, de como a microriza se conecta, né, com a planta, digamos assim. Aqui a gente temos né, uma ilustração de uma raiz. E aqui a gente tem mais parte, né, da planta e tudo mais. E aqui, né, a gente consegue observar que a microriza penetra, né, a planta vesícula para armazenar e reservar, a búsculo para trocar nutrientes com a planta, né? Então a gente pode ver que essa parte vermelha aqui, essas, né, pigmentos vermelhos aqui, tá simbolizando, né, tá representando as microrizas, e essa parte branca um pedaço da raiz, né? Então a microriza ela penetra ali na célula, né, da raiz, algumas, é claro, não são todas. Existe
diferentes tipos de microriza. Tem umas que elas só, né, forma tipo uma capa em volta da raiz, e tem outras que já penetra mesmo na raiz. Isso aqui é uma ilustração de uma que penetra na raiz, e aqui, né, nessa parte de dentro, mas a gente vê que ela não chega nessa parte mais profunda da raiz, ela fica na camada mais exposta da raiz, digamos assim, né, e se associa dentro da raiz, onde ela faz essa troca de nutrientes, né, recebe um nutriente importante que é a planta da praia e fornece um nutriente importante para a planta, né. É só para a gente ter uma pequena noção aí de como que é feita essa troca, né, especificamente nesses tipos de microriza que penetra na planta, tem umas que não penetra, né. É um assunto detalhado que a gente vai estudar em vídeos futuros aí, quando a gente for estudar, né, as microriza de um ponto de vista biológico, né. Vai nos facilitar aprender, né, esse processo para quem tem interesse. É interessante saber. Então, né, aqui, né, a microriza, né, se liga aqui à raiz, né, penetra a raiz, né, e se junta aqui e consegue fazer essa troca de nutrientes. Aqui é uma foto mostrando, né, uma foto mais realista, mostrando, né, a microriza, que são essas partes brancas aqui, né. Então a gente pega, né, semeia ali, planta uma pequena plantinha ali, e aquela planta tem poucas raízes, às vezes o solo não é tão fértil. Então, se naquele solo já tiver uma grande quantidade de microriza, né, microriza é um fungo, né, ele não é considerado um vegetal, o microriza é considerado um fungo. E ele cria como fosse raízes mesmo, ele tem diversas raízes que se estendem muito dentro da terra, né? Ele tem um entrelaçamento gigantesco dentro da terra, digamos assim. Muitas ramificações, e ele está presente em muitos locais na terra. E aí quando você planta, né, semeia ali uma semente ou uma plantinha começa a crescer, e ela tem poucas raízes, então ela tem acesso a pouco nutriente. Mas no momento que ela se associa com a microriza, né, que a microriza, né, disponibiliza toda essa rede para a planta, como se a planta multiplicasse aí por 10 às vezes, né, depende do tamanho da planta, multiplicasse por várias vezes as suas raízes, assim, né, muito rapidamente, de uma hora para outra, digamos assim. Então, no momento que a planta começa a fazer essa associação, ela passa a ter disposição, né, milhares de ramificações da microriza, né, que está presente em diversos locais do solo, que pode ir absorvendo, né, nutrientes em vários lugares do solo e mandando para a planta, né, disponibilizando para a planta uma quantidade muito grande de nutrientes. Aqui a gente tem uma foto aqui também realista, né, de uma raiz, a gente vê as raízes e essas partezinhas brancas, digamos aqui, que também é uma das espécies de microriza, né? Temos aqui as raízes, e junto com as raízes a gente tem essas partes brancas aqui na terra. Isso aqui é um tipo de microriza também. E aqui a gente tem uma foto, né? Um raio-x, digamos assim, um tipo de imagem do solo, né? E a gente vê aqui uma pequena plantinha, e a gente vê uma grande quantidade de raízes aqui. Obviamente essa pequena planta aqui, ela não tem essa quantidade de raiz. Isso aqui é uma associação que ela teve, né, com as microrizas. E essa pequena planta passou a ter acesso a toda essa imensidão de raízes espalhada, né, acessando milhares de microporos e absorvendo o nutriente dele e encaminhando para a planta. Então, uma planta que teria poucas raízes ainda, teria acesso a poucos locais para retirar nutriente. Ela faz essa associação com a microriza, e a microriza, né, põe à disposição dessa planta, né, milhares de locais que ela absorve nutriente e manda para a planta, né. Então a microriza, por ser bem grande, bem espalhada, ela tem uma quantidade de nutrientes à disposição dela muito grande, e esses nutrientes são enviados para a planta, né,
Então a planta consegue ter um desenvolvimento muito maior, muito mais rápido, né? A planta vai ter muito mais água, muito mais nutriente, muito mais cálcio, então ela vai se desenvolver de uma forma muito mais rápida, né? E a planta, né, através do processo de fotossíntese, também vai produzir os nutrientes, né, necessários para sobrevivência dos fungos, né? Então a planta vai dar, né, esses nutrientes para o fungo e o fungo vai dar para a planta os nutrientes que a planta precisa, vai ter essa troca, um vai ajudar o outro e os dois vão ser beneficiados. Então, quando você estiver plantando, é importante que tenha, né, essa microrhiza na sua terra. Vai fazer uma total diferença na sua produção. E é necessário, né, a gente estudar e aprender, né, como trabalhar um solo, como conservar um solo para que possibilite, né, a sobrevivência de todas essas coisas que faz bem para a planta, inclusive o microrhiza, né? Obviamente, se a gente triturar o solo, se a gente aradar esse solo, vai destruir, né, toda essa ligação com as microrhizas, né? Se a gente colocar fertilizante químico, bater veneno, esse tipo de coisa, vai fazer mal para essa microrhiza, vai matar. Se a gente queimar a nossa terra, né? Lembrando que as queimadas, né, a cinza da queimada, ela é alcalina. Ela faz bem para a planta. Só que olha o dano colateral que você vai ter, né? Às vezes uma região que você roçou, né, para fazer sua queimada, tinha uma grande quantidade de microrhiza. No momento que você fizesse a sua plantação, né, a sua plantação ia ter acesso e ia crescer de forma muito rápida. Mas agora, porque aquela área foi exposta à queimada, matou todas essas microrhizas, né? E a, né, alcalinidade que produziu pela cinza não é, vai ser muito menos eficiente do que essa microrhiza. Lembrando que o efeito dessa queimada vai durar apenas um plantio. Logo depois a sua terra, né, vai ficar ácida novamente e a planta do próximo ano já não vai ter benefícios como se em vez de queimar você tivesse só ressado, tivesse usado aquele roço para fazer uma cobertura verde, uma incorporação de matéria orgânica, né, que ia esfriar o solo, que ia manter seu solo frio, e a decomposição dessa matéria orgânica ia facilitar a vida desse nutriente, dos micro-organismos, ia alimentar, né, ia aumentar o nutriente para sua planta, ia permanecer o solo mais úmido e todos os benefícios que a gente estuda, né, em vídeo separado, mas é só um exemplo. Então, né, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa forma de absorção de nutrientes pelas plantas, que é essa associação aí com as microrhizas. Espero que tenha ficado claro e a gente tenha entendido a importância, né, de a gente trabalhar o nosso solo de uma forma que permite que as microrhizas sobrevivam e muitos outros, né, micro-organismos do solo que vai fazer bem para o solo, né, vai facilitar o nosso solo. Mas para você entender todos esses benefícios de ter vida no solo, né, são os vídeos sobre biologia do solo, a gente explica isso detalhadamente. Essa série de vídeo é uma série de vídeos de química do solo, a gente observa o solo de forma química, mas tá tudo interligado, né? A microrhiza é mais uma questão de biologia do solo, mas a gente trouxe aqui no vídeo de química do solo, né? Porque ela é uma forma, né, que auxilia as plantas a absorver nutrientes, né? E os nutrientes a gente estudou aqui de forma química, né? Então é importante que vocês entendam aqueles nutrientes que a gente estudou quimicamente, como é que eles são absorvidos pelas plantas, né? Eu espero que todos tenham entendido, mas qualquer dúvida deixa no comentário, eu vou ler o comentário, eu vou responder, eu faço um vídeo explicando, né? O objetivo é ensinar a todos vocês, é que todos absorvam conhecimento, que facilita a sua vida, que tenham um bom reflexão, né? Que você tenha um bom resultado na sua horta, né? Então,
eu me esforço aqui o máximo para que vocês consigam entender. Então, se for preciso, a gente faz mais vídeo, explica até que todos entendam. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.